Sou apaixonada pelo universo do terror. O sombrio tem um encanto sobre mim e me causa um estranho fascínio. A curiosidade de ir até o fundo de uma história, por mais terrível que ela seja, sempre falou mais alto. Neste conto, eu apresento meu universo sombrio. Espero que apreciem. Eu sou Mari Duarte e este é o canal Contos de Terror. Festival de Verão de Pedra Caída. A faixa hasteada entre dois postes de energia tinha as cores antes vibrantes desgastadas. Acontecera na região central da cidade o famoso festival de verão que reunia visitantes de todos os lugares. Eram 4 dias de frenesia artístico. Aquilo movimentava a pacatez da cidade. A faixa tremulava numa brisa áspera. Júlia perdeu-se em pensamentos prostrada diante a entrada do que restava do festival. A máquina fotográfica profissional permanecia junto ao peito. Ela fazia menção de levá-la aos olhos, mas não o fazia. Hipnotizou? A voz dele veio por trás, seguida de uma risada. Já vai fazer meia hora que está parada encarando esta faixa, Júlia. Vamos! Precisamos pegar a estrada de volta. Ela olhou para o amigo tentando disfarçar o embaraço. Eles seguiram na direção do estacionamento em que o carro dele estava parado. Era uma acomodação barata para os 4 dias de festival. Bernardo convidou Júlia para comerem antes de partirem. Percebeu o olhar dela parado na faixa do festival do outro lado da rua. Bernardo, eu preciso ver as fotos que você fez durante o festival. Agora, ele suspirou. Vamos comer e eu conto tudo sobre o que aconteceu ontem. Bernarda a encarou por um tempo antes de se acomodarem no balcão do restaurante. Júlia pediu um sanduíche que não fez questão de comer, e ele se deliciava no seu almoço. Ela mexia na máquina fotográfica do amigo, em silêncio perplexo. Ontem eu encontrei uma mulher na feira que estava saindo em todas as fotos que eu tirava. Curiosa, fui até lá e pedi para fazer uma foto dela embaixo da faixa do festival, porque vestia uma roupa muito esquisita, como se fosse de um outro século. Deve ser algo temático do evento. Nas suas fotos a mulher não aparece em nenhum momento e tinha certeza de que vi você fotografá-la. Ela não deve ter saído porque sou melhor fotógrafo que você. Nada que eu não queira sai nas minhas fotos. Bernardo sorriu debochado. Júlia colocou a câmera dela sobre o balcão e suspirou. Parecia que seu abatimento não era apenas por causa do cansaço. Eu perdi todas as minhas fotos, Bernardo. Elas simplesmente desapareceram da câmera. É como se eu não tivesse tirado nenhuma. Isso que está me intrigando sobre essa mulher. Ela ferrou todo o meu trabalho. Mas, Júlia, como assim desapareceram? E como era essa mulher? Não teve tempo para responder. Bernardo viu Júlia levantar num salto da cadeira e sair pela porta do restaurante numa corrida desenfreada. Ele pagou pelo almoço de ambos e foi atrás da amiga que atravessava a rua na direção do terreno em que acontecera o festival. Bernardo correu e chamou Júlia por um longo caminho. Atravessaram toda a extensão da pradaria em que as barracas estiveram montadas, mas não conseguia encontrar Júlia. Ela tinha desaparecido. Ele parou de correr para tentar avistá-la. As paisagens do lugar eram planas. Não tinha como ter-a perdido de vista ou que ela permanecesse sem ser vista porque era um campo aberto de poeira e sol quente. Bernardo respirou fundo. Sentia muita dificuldade com a aridez do lugar. Ele se viu segurando a câmera de Júlia nas mãos.
Antes de sair do restaurante, tinha pego sobre o balcão e deixado a sua para trás. Ele a xingou mentalmente, desejando encontrá-la o mais rápido possível e saírem de lá logo. Bernardo começou a andar na direção que julgava ter visto Júlia correndo pela última vez. Ele a chamou muitas vezes. Sua voz ecoava e retumbava de volta em ecos estranhos. Não tinha percebido o quanto estava afastado da rua e da cidade. Embrenhando-se pelas pradarias atrás de Júlia, não se deteve para a atenção que deveria seguir para retornar ao seu carro. Bernardo estacou os passos exausto. Nenhum sinal de Júlia. Nada. Ele olhou a câmera dela em sua mão e ligou. Ela tinha falado a verdade. Não havia nenhuma foto salva ali. Mas eles tinham trabalhado no festival juntos. Ele lembrava de Júlia tirando as fotos e algumas ela chegou a mostrar para ele durante as noites de feiras. Pensou quão frustrada ela deveria se sentir por ter perdido todo o trabalho. Mas sua cabeça não parava mesmo de pensar sobre a mulher que ela dizia ter visto. Por que Júlia tinha deixado o restaurante daquela forma? Ela estava correndo atrás do quê? Foi quando Bernardo recebeu a resposta das suas dúvidas ao levantar o rosto da câmera fotográfica. Ele vislumbrou adiante uma figura feminina parada a observá-lo. Ela trajava um longo vestido gasto fora de época e tinha os pés descalços. Seu rosto não podia ser definido por estar refletido à luz do sol. Ela era uma imagem trêmula de calor à distância. "Oi!" Ele gritou na direção da miragem. Pelo menos julgava não ser real aquela mulher. "Júlia!" O vento trouxe um sussurro familiar. A voz de Júlia chamando por ele. Bernardo levantou a lente da câmera até os olhos e mirou na direção da mulher. Assustado, ele afastou a máquina do rosto. A mulher não podia ser capturada pela lente. Ela não existia no mundo da câmera. Mesmo assim, ele passou a tirar fotos seguidas enquanto caminhava na direção da imagem trêmula. Ela não se moveu, permaneceu parada como se fosse apenas uma projeção. Quando estava apenas a 2 passos da mulher, Bernardo tirou a câmera da frente do rosto e ela não estava mais lá. Então, observou a tela onde viu o resultado das fotos passar em uma série de imagens aleatórias. Eram fotos que Júlia tinha feito durante o festival. Todas estavam ali, passando em velocidade alucinante. Ele ficou boquiaberto, observando o movimento da câmera, as imagens que passavam como num filme. Em todos os frames, a figura da mulher estava parada no plano de fundo. Júlia tinha razão. Ela estava em todos os contextos camuflada, observando seu rosto manchado e difuso. As últimas fotos, porém, não condiziam com o trabalho de Júlia. Pareciam galerias subterrâneas, locais escondidos. Bernardo não sabia como dizer onde a amiga tinha tirado aquelas fotos, mas de alguma forma parecia ser recente, como se estivessem sendo tiradas naquele momento. "Júlia!" Ele parou de olhar a câmera e se sentia nauseado. O sol forte estava atrapalhando sua percepção. Ele voltou a gritar por ela e a andar a esmo. O que Bernardo não conseguia dizer aos policiais eram os motivos que levaram Júlia a ter fugido ou como ela estava antes de desaparecer. Arrasado por não ter conseguido encontrá-la e por ter passado mais de 5 horas perdido antes de encontrar o caminho de volta ao restaurante, ele não sabia esclarecer nada que lhe perguntavam. Durante todo o tempo de investigações iniciais, Bernardo não soltou a câmera de Júlia. Só o fez depois que um dos policiais o levou para a delegacia. Não encontraram nada registrado na máquina de Júlia. Mesmo as fotos que ela fez durante o festival não continham nada revelador. Por muito tempo, ele foi suspeito do desaparecimento de Júlia.
Ele mesmo se sentia culpado por isso. Sabia que ela estava viva em algum lugar. Durante algumas noites de insônia, e elas eram frequentes desde o dia que ela sumiu. Ele podia quase vê-la pelas pradarias áridas, atrás da mulher das fotos, com sede e fome, apenas um fantasma do deserto. Bernardo não conseguia mais seguir como fotógrafo porque a lembrança da tarde em que a câmera de Júlia começou a funcionar sozinha o perseguia sempre que tentava fazer seu trabalho. A luz entra pouco. Na maior parte do tempo é apenas escuridão. Ela escuta os passos sobre si e as vozes também, mas tudo está muito longe, preso em outro mundo. Os olhos abertos parecem sempre fechados por causa do escuro, e o corpo cedeu a todas as dores. Ela não se lembra como era a vida na superfície ou quem era antes de ter entrado por aquele buraco. A única lembrança que preenche sua cabeça é a mulher que visita a cada semana. Ou seria noite, ou anos? Júlia se move e sente parte das suas pernas atrofiadas pelo longo tempo imobilizada. A cabeça é a única coisa que permanece fora do solo, capturando a pouca corrente de ar que circula por lá. A pior coisa é a fome, mas ela irá trazer alimento, sempre traz, pendendo da mandíbula forte. A carniça insuportável passa a ser aroma para o estômago de Júlia. É um longo processo como os que as borboletas precisam passar. Ela está disposta a se manter viva, mesmo que não saiba mais que vida tinha antes daquilo. A cada visita da mulher, ela pensa que será o momento do embate, do confronto, o momento em que vai conseguir sair daquela situação e matá-la, enfrentá-la, subjugá-la, mas nunca acontece, porque a fome sempre é maior que a vontade de lutar. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais a Larissa Prado, autora do conto Enterrada.